Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, e em que se discute o que é o poder público, privado, acadêmico, universitário, esportivo, enfim, por todos aqueles que exercem. Já tivemos no programa presidentes do Supremo, presidentes da República, senadores, deputados, prefeitos anteriores, e hoje eu tenho o prazer de ter como convidado especial o prefeito da minha cidade, meu querido amigo, o prefeito Ricardo Nunes, que vai, enfim, falar para os telespectadores de São Paulo e do Brasil inteiro o que é que está sendo feito. E eu, como moro na cidade de São Paulo, vejo mais do que ninguém o canteiro de obras em que São Paulo se transformou para ter uma outra aparência e o trabalho que o nosso prefeito Ricardo Nunes está fazendo. Por essa razão, vai ser uma entrevista diferente. Eu não farei perguntas. Eu ouvirei o que o meu amigo Ricardo Nunes terá a falar para todos os meus espectadores. Meu caro e querido amigo, prefeito Ricardo Nunes, a palavra é sua. Obrigado, doutor Ives Ganta. Primeiro, é verdadeiramente um prazer enorme poder estar compartilhando aqui com o senhor essa entrevista, esse bate-papo, da gente poder falar um pouco da cidade, do nosso estado, do nosso país. O senhor que é uma grande referência para mim, para minha esposa também, para a Regina, que lhe gosta muito, né, e poder falar. Eu fico feliz do convite e da oportunidade. Mas se o senhor falava um pouquinho assim sobre que o senhor mora aqui em São Paulo e está vendo a cidade do canteiro de obras, né? Posso discorrer um pouquinho sobre isso, doutor É Ives? claro, acho que seria ótimo para Tá saber. bom. Olha, hoje nós temos aqui simultaneamente 1.300 obras acontecendo na cidade de São Paulo. E o que são essas obras? Está em todas as áreas. Dentro da área da habitação, estamos fazendo um maior programa habitacional da cidade. Só para a gente ter uma ideia, nós já entregamos 6.200 unidades habitacionais. Estamos em obra hoje com 16 mil unidades habitacionais, pelo Pode Entrar, um programa habitacional que nós lançamos aqui, inédito, aquisição de 45 mil unidades do privado para poder atender a demanda habitacional da cidade, portanto, um grande programa habitacional. Pega, por exemplo, doutor Ives, a questão do Asfalto Novo, né, o RECAP, uma cidade tão grande, que eu chamo de cidade-país, com 12 milhões de habitantes, e eu sempre lembro, quando eu falo dessa magnitude da cidade, do meu papaizinho, que chegou de Portugal com 14 anos, e o país Portugal tem 10 milhões, país da onde veio meu papai. E aqui, né, uma cidade de 12 milhões. Evidentemente, tudo aqui tem dimensões enormes. E, por exemplo, essa questão do asfalto novo, do RECAP. Nossa cidade, doutor Ives Ganga, tem 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada. Nós estamos fazendo um recapeamento, já concluímos essa primeira etapa, de 6 milhões de metros quadrados. Mas as pessoas vão falar assim, nossa, o que o prefeito Ricardo está falando? O que quer dizer isso? 6 milhões de metros quadrados é sair daqui da cidade de São Paulo e ir até Salvador, na Bahia, ou ir até Montevidéu, no Uruguai. É muita coisa. E a gente vai fazer até o ano que vem 20 milhões de metros quadrados. O que quer dizer isso? É sair lá do Rio Grande do Norte, pegar toda a costa do Brasil e até o Rio Grande do Sul, ou ir e voltar 2 vezes até Salvador. Quer dizer, é muita coisa. E, evidentemente, vai dar um outro patamar com relação à segurança das nossas ruas, a qualidade do transporte coletivo, né? E você vai evitar um monte de acidentes, né, do pessoal que usa moto, que usa carro, e a cidade merece. Ficou muito tempo sem fazer um grande programa de recapeamento na cidade de São Paulo, desse tamanho, obviamente, né? Aí tem uma outra linha, doutor Ives, que eu acho que é muito interessante, porque é uma linha que cuida das pessoas que estão muito na periferia. São contenção de encostas, canalização de córregos, drenagem, microdrenagem, que atende muito a população que vive nos bairros da periferia de São Paulo. Tem sido, para mim, muito prazeroso poder ir lá em Perus, poder ir em Guaianazes, Itaquera, Capão Redondo, Parelheiros, Pedreiras, Cidade Ademar, enfim, cada canto dessa cidade, a gente está vendo obras que melhoram a qualidade de vida das pessoas.
eu me lembro, doutor Ives, eu fui, uma das minhas visitas, o senhor sabe que eu pego um dia da semana, fico o dia inteiro em uma região. Nós temos 32 subprefeituras. E uma dessas visitas, eu fiquei o dia inteiro, por exemplo, em Sapopemba. E aí a gente visitava lá um local que eles chamavam de Viela da Morte, porque construíram as casas no meio de... Não no meio, aliás, num lugar de morro muito acentuado, e ali, quando tinha as fortes chuvas, houveram muitos deslizamentos. E a gente fazendo toda aquela obra, e a população tão feliz, e o pessoal humilde é algo muito bacana, né? Porque eles fazem café, fazem um bolo, o prefeito vai vir aqui, e tantos anos de luta, e agora você está resolvendo isso, a gente não vai ver mais acidentes. Então tem sido prazeroso. Outro dia eu fui em Itaquera, né? Só em Itaquera nós temos 28 obras, só em Itaquera eu estou falando. 28 obras de canalização de córregos, 21 que estão concluídas, 7 estão em obras. Portanto, a gente vai somando aí um conjunto de ações na cidade de obras em todos os aspectos: habitação, pavimentação, canalização de córrego, contenção de encostas, construção de unidades. Hoje de manhã, doutor Ives, inaugurei uma creche, e o nome dela, até o Dom Carlos, que o senhor conhece bem, aqui da nossa arquidiocese, participou da inauguração, e o nome dado a essa creche foi o nome de Dom Cláudio Umes. E ali naquela inauguração, Querido amigo, eu era da infelizmente, não está comissão mais. dele. E aí a gente fez essa inauguração dessa creche, e na minha fala lá eu falava: olha, a gente está aqui fazendo uma festa, né? Todo mundo alegre de inauguração, um prédio lindo, num bairro chamado Jardim do Lago do Butantã. E aí eu falei: mas tem mais do que esse prédio bonito e mais do que essa inauguração. Nós estamos comemorando porque na cidade país, que é São Paulo, tem vaga de creche para todas as crianças. Então, todas as crianças que desejam uma vaga de creche, hoje, cada um dos paulistanos que nasceram aqui, ou que vieram para cá, ou que trabalham aqui, pode ter orgulho de ter essa cidade país com vaga de creche para todo mundo. E o senhor sabe, doutor Ives Gandra, que entre 2013 e 2016, sem citar o prefeito, né, meu perfil não é de fazer crítica a ninguém, mas naquela época chegou a ter 120 mil crianças numa fila para conseguir uma vaga de creche na cidade mais rica do Brasil. Então a gente está mudando o perfil da cidade, uma cidade que está olhando para as pessoas que mais precisam, dentro de todos os aspectos, né? Desde cuidar da criança. E eu falava lá, doutor Ives, a gente tem um programa aqui chamado Mãe Paulistana. No quarto mês de gravidez, a mamãe já escolhe qual creche que o nenê vai ficar quando nascer. Então, ela está com o nenenzinho na barriga, no quarto mês ela já pode falar: olha, eu quero que o meu filho estude em tal creche. Ela já escolhe. Então, além da gente ter zerado a fila de vaga de creche, nós criamos um mecanismo de que já está garantido a creche para aqueles nenenzinhos que virão ao mundo. Então, é algo muito gratificante para a gente, né? Porque nas nossas creches tem 5 refeições com alimentação balanceada por nutricionista, são pedagogas que cuidam, e nessa fase da creche é fundamental, porque toda a questão de coordenação motora, toda a questão da formação cognitiva é muito fundamental para que essas crianças possam ter ali uma capacidade de aprendizagem maior quando estiverem fazendo ali a sua alfabetização e, enfim, todo a capacidade de adquirir os conhecimentos. Então, evidentemente, tem muita coisa para fazer, uma cidade muito complexa, mas eu estou muito feliz daquilo que a gente conseguiu avançar. Ressaltando, use E é consciência e tem muito aqui. interessante porque se percebe. Quem mora aqui em São Paulo percebe, enfim, uma mudança da cidade de São Paulo, não é? E não só nas obras, etc., mas também nas oportunidades que está se dando para o ensino, que eu acho fundamental, não é? E bem na linha, aliás, era seu amigo particular, eu era muito amigo do Mário Covas. Aliás, quando eu fui presidente do Partido Libertador, ele era vice-prefeito em Santos, e a amizade continuou, inclusive em momentos difíceis da vida dele. Ele perdeu a filha, um desastre de automóvel, de motocicleta, e sempre ao lado, torcendo junto, embora seja São Paulino, quando
o Santos foi campeão mundial, assisti o jogo no apartamento dele em Santos, e a tradição dos Mários Covas, dos Covas com o amigo herdou esse espírito próprio dos Covas, e o Bruno era o neto dele, uma figura também excepcional. Eu fiquei muito feliz em ver que o meu amigo Ricardo Nunes estava realmente continuando essa tradição de uma família que marcou época na política brasileira e que o amigo pegou bandeira e está levando para frente. O prefeito, nós vamos agora fazer um rápido intervalo, pois eu gostaria de ouvir sua opinião sobre como, com a perda do ISS, o senhor poderia, enfim, vai ter que enfrentar numa nova reforma tributária um imposto e qual é a força que o município de São Paulo terá no Conselho Federativo. Os senhores estão se preparando para uma luta no Senado Federal e quando vier a legislação para garantir a receita que São Paulo não pode perder, porque sem esta receita tributária do ISS, que agora vai se transformar no IBS, os senhores, evidentemente, teriam mais dificuldade de fazer os trabalhos que estão fazendo. Vamos agora aos nossos comerciais, depois vamos falar, além daquela questão da relação de trabalho, que eu também queria ouvir o amigo. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de entrevistar o meu queridíssimo amigo, o prefeito Ricardo Nunes. São 11 anos e meio desse programa, todo domingo, sem faltar um domingo na Rede Vida. E, como eu faço em todos os programas, prefeito, eu ofereço um livro. Este é um livro que eu e o ministro Gilmar Mendes coordenamos, um caso ao Walter Nascimento, professor baiano, um grande conhecedor de direito tributário, com 34 autores, inclusive um deles também, Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, um tratado de direito financeiro. Como o direito financeiro no Brasil, à luz do direito constitucional, através do exame dos grandes problemas polêmicos, teria que ser examinado em escolas, faculdades, etc. Vou lhe mandar esse livro ser entregue amanhã. Meu caro prefeito, eu tenho sido um crítico não da necessidade de reforma tributária, mas da rapidez com que está se fazendo a reforma, sem se ter texto nenhum. Nós temos uma reforma em que eu tenho alterações da Constituição, sem ter nenhum projeto de lei complementar, nenhum projeto de lei ordinária, nenhuma previsão de alíquotas, nenhum dado de saber quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, e nem saber como a administração, que deixará de ser da autonomia de cada ente federativo, vai ser colocado para um Conselho Federativo. Como eu participei de debates na Constituinte no campo do sistema financeiro, do sistema tributário, pedido do Ornelis, uma das primeiras audiências públicas, redigi um texto inicial, depois para Bernardo Cabral, depois, quando se formou o Grupo Centrão, o Roberto Cardoso pediu para mim e para o Hamilton fazermos, e eu recuperei aquilo que estavam querendo afastar, que era o que foi apresentado no sistema, na subcomissão de tributos. A ideia nossa era de preservar aquelas competências que foram criadas pelos pais do direito tributário, fazendo com que essas competências tivessem poucas exceções, que era o IPI para a indústria, para a União, como sempre foi, o ICM para o Estado e o ISS para o município na circulação de bens e serviços, ou melhor dizendo, naquilo que seria os impostos circulatórios. O que houve foi a legislação infraconstitucional foi criando exceções, complicações, etc. E hoje criticam o sistema
pensando que o problema estava na matriz constitucional, quando estava na deterioração da legislação infraconstitucional. Daí veio, vamos mudar a Constituição para criar um único imposto. E já na Câmara dos Deputados houve a abertura de uma série de exceções com que se aumenta aquilo que seria uma alíquota única e aquilo que foi pensado também na Constituição de 88, elogiado naquela época por todos os jornais quando a Constituição foi aprovada. E hoje há um risco muito grande, perda de autonomia. Estados, os mais populosos, aqueles que criam riqueza, aqueles que representam 70% da economia brasileira, vão ficar numa minoria se nós utilizarmos a proporção de unidade federativa e não de a população e o poder econômico, que é aqueles que dependem, evidentemente, para poder dar essa estrutura da carga tributária, dos impostos capazes de levar. Eu tenho muita preocupação sobre São Paulo, Estado, e São Paulo, município. Porque o Estado vive do ICMS, que é o grande imposto, e o ISS é um imposto extremamente importante para o município de São Paulo. Como o senhor vê essas minhas preocupações? Apenas acadêmica de um homem de 88 anos, que às vezes fica muito mais preocupado do que deveria, ou realmente são preocupações para o senhor? Não, a preocupação é muito grande. Compartilho das suas preocupações, doutor Ives Gama. É importante a gente falar que a Frente Nacional de Prefeitos, a qual a cidade de São Paulo faz parte, tivemos em Brasília colocando os temas que a gente entendia que precisariam ser corrigidos, né? Por exemplo, o Conselho Federativo, ainda que a gente conseguiu uma pequena mudança, um pequeno avanço, porque são 27 governadores e as outras 27 vagas divididas em 13 vagas por voto e 14 vagas pelas cidades que tenham peso pela sua população. Então, aí a gente conseguiu fazer uma certa coisa, mas mesmo assim ainda fica desigual nesse aspecto do Conselho Federativo, que a gente sabe que pode sofrer algumas influências. A cidade de São Paulo, ao cabo da transição, nós vamos perder 15 bilhões de reais. O que a gente tem falado lá? Olha, nos municípios são onde as pessoas vivem. As grandes cargas com relação aos serviços e obras têm ficado a cargo dos municípios. São nas cidades que as pessoas vivem. São as prefeituras que têm feito as obras de parque, de praça, acabei de falar aqui de recapeamento, de construção de unidades escolares, de saúde, enfim, toda a infraestrutura. Por exemplo, a cidade de São Paulo, e não só a cidade de São Paulo, né, vai ter um grande prejuízo para todas as cidades, principalmente aquelas com acima de 80 mil habitantes. Portanto, as que integram a Frente Nacional de Prefeitos representam 60% do país e 70% do PIB, que estão aqui preocupadíssimos. A nossa ação agora será dialogar com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e também agora o relator Eduardo Braga, do Amazonas, para que a gente possa levar essas preocupações, porque as cidades não querem nada de ninguém, a gente só quer continuar garantindo a prestação de serviço à população, a gente só quer continuar garantindo os investimentos que cada cidade possa dar aos seus munícipes, e é nas cidades que as grandes políticas públicas são desenvolvidas. Sabe, doutor Ives, eu queria fazer, como é um tema muito complexo, mas eu queria pontuar duas questões. As pessoas têm falado o seguinte: olha, o IVA vai subir 2,5% do PIB. E aí eu digo o seguinte: se isso fosse real, nós iríamos na Argentina, aqui do lado, que faz divisa com o Brasil, lá é IVA, está com uma inflação de mais de 100%. Portanto, não é o IVA que vai fazer com que o PIB cresça. Pelo contrário, é um ambiente que respeite a questão da democracia, a questão dos prefeitos e governadores poderem serem agentes públicos que, com a sua capacidade, tragam recurso e desenvolvimento para os seus estados e municípios. Né? E tem uma questão fundamental também, que é a questão constitucional, né? O senhor que conhece como ninguém, cátedra de universidade da Europa, uma pessoa que tem aí no seu currículo uma bagagem enorme, da questão da autonomia.
né? A Constituição deixou claro a questão dos três entes federados, governo federal, governo estadual, municípios. Quando os municípios perdem a sua autonomia, a sua independência, de uma certa forma, do meu ponto de vista, não sei se o senhor também enxerga assim, Volta a você ser, está voltamos a ser Estado fazendo ali unitário. exatamente. Então, o que que os prefeitos estão preocupados? Porque quando tem problema, quando tem um buraco na rua, quando falta uma creche, quando as pessoas vão ao prefeito, né? Não vai lá no presidente. E a concentração de recursos é muito ruim. E para concluir, para não me estender muito, você sabe, doutor Ives Gana, que eu acho muito ruim. Você pega os municípios, às vezes, junta lá a fanfarra da escola, faz uma festa, para ir lá um deputado, dá uma chave de uma ambulância, uma chave de um trator. Nós precisamos mudar essa lógica. Eu acho que é importante que cada prefeito tenha ali a sua autonomia de gestão para poder atender os seus municípios, né? Portanto, eu vejo com muita preocupação, acho que tem que ter uma reforma tributária, precisa sempre estar atualizando as legislações, mas da forma como foi feita e da forma como está sendo conduzida, me parece que está faltando um pouco mais de debate e de compreensão por parte da sociedade. Não tenho conversado com as pessoas, ninguém está entendendo o que está acontecendo, as pessoas não têm, as pessoas, digo, o povo, não tem conhecimento de um tema que vai influenciar a todos. A reforma tributária, ela influencia o pobre, o rico, todos, né, indistintivamente. Né? E é um dado, Pierre, também preocupante. O senador Eduardo Braga, numa entrevista que deu para a Folha de São Paulo, me preocupou um pouco quando disse que ele teria que reexaminar o problema da, da, do percentual de população para definir a composição do Conselho Federativo. Se no Senado cada unidade federativa dos estados tem a mesma representação, isso teria que ser estudado. Ora, se eles modificarem o que foi apresentado pela Câmara dos Deputados, e é o que aconteceria, e pretenderem publicar o que foi acordado sem problema nenhum entre a aprovação na Câmara e no Senado, nós podemos ter a volta do Conselho Federativo para a Câmara dos Deputados e temos esse impasse, porque o que não é possível é considerar para a carga tributária a unidade federativa como unidade, e não o peso que representa a unidade federativa em nível de população e de problemas daquela região. Acho que as suas colocações são perfeitas, prefeito, mas nós temos que tomar muito cuidado lá, né? Porque o que me impressiona mais, né, prefeito, é que com todos os grandes tributaristas com quem eu tenho conversado, da USP, da PUC, do Mackenzie, aqueles que escreveram livros comigo, o congresso que nós fizemos, a questão de 2 semanas, 3 semanas atrás, com presença de 400 tributaristas do Brasil, todos contrário a esse assodamento e a reforma como estava sendo apresentada. E foi aprovado em menos de uma semana. Então, acho que isso tem que ser examinado. Reforma tributária é ótimo, mas precisamos saber, pelo menos, um negócio que é fundamental e hoje a tecnologia permite, que é trazer o prefeito todos os impactos que vai ter em todas as entidades federativas. Se tem computadores, se sabe o orçamento de todo mundo, pode-se pôr os orçamentos nos computadores e verificar o que eles estão recebendo, para saber de que forma seria possível calcular. Porque já a alíquota de 28% que eles estão calculando é a maior alíquota de IVA do mundo. Do mundo. Maior alíquota do mundo. A maior era da Hungria, 27%. Mas se for os 28% que já estão calculando, por causa das exceções, nós teremos a maior do mundo. Já é uma reforma estranha. Estamos chegando ao fim do programa. Eu queria suas palavras finais para o nosso programa. Prefeito, agradecendo muito a sua presença. Felipe, prazer poder estar aqui. Você vê temas tão importantes que a gente precisa estar colocando, a questão de cuidar das pessoas que mais precisam, a questão do desenvolvimento, mas eu queria só dar uma mensagem muito rápida sobre essa cidade e país dentro do contexto da geração de empregos. Olha o quanto tem sido importante eu reduzir o ISS dos setores de audiovisual de 5% para 2%, de todo aplicativo de intermediação de serviço de 5% para 2%, de toda atividade de franquia e de franchise, e mesmo assim eu aumentei a receita. E aí,
a gente trouxe um movimento financeiro da economia para a cidade importante. No ano passado, 2022, só para a gente ter uma ideia e compartilhar isso aqui com várias pessoas, porque acho que é uma experiência a ser seguida, nós tivemos, entre admissões e demissões, um saldo positivo de 187 mil empregos. Só para dar um outro dado, doutor Ives, em 2021, isso é dado CAGED, tá? Dado oficial do Ministério do Trabalho. 2021, a cidade de São Paulo gerou 336 mil empregos formais. A cidade do Rio de Janeiro, segunda colocada, 82 mil empregos formais. Bom, Rio de Janeiro tem metade da população, mas nós crescemos 4 vezes mais na geração de empregos formais em 2021. Portanto, eu acho que São Paulo é um grande exemplo de uma cidade que faz a desburocratização. A gente demorava meses para abrir uma empresa, agora em 23 horas você abre. Estamos trabalhando a desburocratização, a simplificação, reduzindo impostos, e o resultado tem sido esse, de dados muito positivos na geração de emprego e renda, que eu acho que a maior ferramenta para a diminuição de desigualdade social é a geração de emprego e renda. Portanto, fica aqui compartilhar esse exemplo da cidade de São Paulo e lhe agradecer por demais pela amizade, pelos ensinamentos que o senhor me proporciona e a todos nós, brasileiros e tantas outras pessoas do mundo. Parabéns, uma honra ser seu amigo. Muito obrigado pela oportunidade de Caro prefeito, a honra foi nossa do programa, e independente da amizade que tenho pelo prefeito, que é muito grande, tenho muita admiração pelo que ele está fazendo para a cidade de São Paulo. E tenho dito isso em palestras, em diversos centros e escolas, porque é um trabalho admirável. E se analisar ponto por ponto do que foi feito, ele acaba de dizer, inclusive em matéria de aumento de emprego, nós estamos percebendo que, enfim, a cidade está sendo bem administrada. Por isso, alegra-me muito tê-lo tido aqui no nosso programa. Um grande abraço. Senhores telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.